Cada professor que você perguntar vai te dizer que existe uma maneira certa, uma maneira diferente de aprender inglês. É porque aprender uma língua é uma coisa que é bastante. É uma experiência bastante subjetiva. Não existe um método, sabe? Um termo em inglês para você. Tried and true. Tried and true. Não existe nenhum método tried and true, sabe? Um método certeiro para você aprender. Porque cada pessoa é diferente. E quando a gente está aprendendo inglês, a gente tem duas pessoas envolvidas. Não só você, né, que é a pessoa que está aprendendo, mas também eu, que sou a pessoa que estou ensinando. Então, quando a gente vai aprender inglês, a gente precisa se conectar com a pessoa que está ensinando mais do que com o método. Precisa ser um casamento dos dois, porque existem N maneiras diferentes de eu ensinar para você o que significa uma palavra, como que uma determinada gramática do inglês funciona, tem várias maneiras diferentes. Mas a forma, então, que o professor coloca precisa ser a forma que casa com a forma que o aluno entende, porque todos os alunos são diferentes e todos os professores são diferentes. Então, por exemplo, tem alguns métodos de aprendizado de inglês. Um que é bastante popular e tem ficado bastante popular se chama Comprehensive Input. É assim, ó, que escreve. Comprehensive Input. O Comprehensive Input, ele é um método que é utilizado para ensinar as crianças, né? Então, por exemplo, ele se baseia em mostrar o que está acontecendo e ir usando o inglês para o aluno conseguir pegar o vocabulário. Por exemplo, ó, so like notebook, notebook, pen, pen. I, I write. I write on the notebook. I write on the notebook. Esse é o Comprehensive Input. O Comprehensive Input ele é bastante útil, então, para ensinar crianças e tudo mais. Só que eu acho que o Comprehensive Input ele é um pouquinho... ele deixa a desejar em alguns casos, porque quando você pega uma pessoa que tem um pouquinho mais de afinidade com a língua em geral, inclusive o português, o Comprehensive Input ele pode parecer um pouquinho mais lento. Por exemplo, eu estava testando a minha mão no francês um pouquinho. Para mim, o Comprehensive Input no francês é muito lento, porque eu gosto de língua, sabe? Então, cara, eu gosto de gramática, tá ligado? Eu gosto de saber o que é um sujeito, o que é um objeto, o que é um verbo transitivo, indireto. Eu gosto desse tipo de coisa. Então, para mim aprender o francês, para mim aprender qualquer outra língua, por exemplo, o espanhol também, eu gosto do approach da gramática. Então, por exemplo, isso daqui é um verbo no presente, isso daqui é um verbo no passado, é assim que a gente usa os verbos e tudo mais. Eu gosto desse approach, é o que funciona para mim. E, na minha opinião, é claro, de novo, todo professor vai te falar que o método que ele gosta mais é o melhor, tá bom? Eu não sou diferente. Na minha opinião, o método de aprender pela gramática é o melhor porque ele tira vantagem de uma característica dos adultos que é muito bom. Quando você está ensinando criança, eu acho que o Comprehensive Input é excelente, é o melhor. Mas quando você está ensinando adultos, eu gosto do approach da gramática, porque nós adultos, a gente tem uma capacidade de discernir a gramática, a gente tem uma experiência linguística de viver mesmo, muito maior do que de uma criança. Então, a gente tem mais facilidade para entender o que é um substantivo, o que é um adjetivo. A gente tem mais habilidade para entender ideias abstratas. Nem todo adulto é assim, né? Sempre tem gente que não bate muito bem nesse sentido, mas via de regra, nós adultos, a gente tem essa habilidade, né? Então, quando a gente pega a língua por esse aspecto, você vai aprender inglês ali pelo lado da gramática, a gente consegue ir muito mais rápido, porque uma língua, ela é cheia de padrões, entendeu? Então, por exemplo, em português, se você começa a perceber os padrõezinhos da nossa língua, você consegue determinar algumas outras. Então, você usa o poder de dedução. Por exemplo, em português, todos os nossos verbos terminam com R. Todos eles. Comer, subir, cantar, pôr. Não existe nenhum verbo em português que não termina com R. Beleza.
Aí, quando você pega os verbos que terminam com AR, então tipo, cantar, nadar, sei lá, matar, você vai colocar eles no passado, por exemplo. Cantar, eu cantei. Matar, eu matei. Nadar, eu nadei. Então você percebe que todos esses verbos eles seguem um padrão. No inglês acontece a mesma coisa. E se você percebe um pouquinho esses padrões acontecendo, você tem uma capacidade maior de deduzir as palavras depois. Por exemplo, uma coisa que acontece bastante pra gente em português é que a gente tem as palavras que terminam com são. Beleza? Assim, ó, são, C cedilha ou S, A, tio, O, são. Em inglês, as palavras que são equivalentes a essas nossas do português, elas terminam com shun, com T-I-O-N, ou shun, com S-I-O-N. E se você sabe disso, você consegue deduzir como falar tais palavras em inglês. Por exemplo, nação em inglês é nation. Então, como que é missão? Mission. Como é que é atenção? Attention. Então, o radical da palavra, né, a parte central da palavra é a mesma. E a gente só muda o sufixo, né, a parte final ali da palavra. Isso é possível para a gente porque o inglês e o português eles são muito próximos uns do outro, né? O português ele tem as mesmas raízes linguísticas que o português. As duas línguas vieram do mesmo lugar lá milhares de anos atrás. Então a gente tem ainda padrões que se repetem nas duas línguas. Então você consegue usar essa gramática para deduzir, né, o que está acontecendo. Esse é o método da gramática, sabe? Eu acho que ele é muito bacana porque ele faz você enxergar a língua de uma forma diferente, de uma forma que realmente tem estrutura, sabe? Uma coisa que tem padrões, que tem regras, que tem similaridades entre si. Muita gente não pensa nada sobre língua, né? A galera simplesmente passa a vida toda falando, utilizando uma língua, utilizando as regras, fazendo uso dos padrões, percebendo os padrões e nem se dá conta que está fazendo isso. Se a gente faz isso de forma consciente, o nosso poder linguístico ele aumenta muito. E tem outra forma também, né, que a galera gosta de usar para aprender inglês, que é através da tradução. Eu, pessoalmente, uso tradução, especialmente quando o aluno é bastante iniciante, sabe? Porque quando o cara ele não tem nenhum contato com o inglês, ou pouquíssimo contato com o inglês, a tradução ela serve como uma âncora. Quando a pessoa ainda não entendeu que o inglês é uma língua diferente, não é só o português com outras palavras, a tradução ela serve como uma âncora. Aí conforme o aluno vai entendendo o ritmo do inglês, como é que ele funciona e tudo mais, a tradução vai sendo deixada de lado depois. O problema de utilizar a tradução são dois, né? Primeiro, tem muitas coisas que não dá para traduzir. Então, se o professor ele vai lá e usa bastante tradução nas aulas, inevitavelmente vai aparecer alguma frase que não dá para traduzir. E aí aquela âncora em que o aluno se apoiava não existe mais. É aí que o aluno precisa, é aí que vem a parte do aluno. O aluno precisa conseguir desassociar a tradução com o tempo, entender que o inglês é outra coisa, sabe? E o segundo ponto é que tem muitos alunos que não conseguem fazer isso sozinhos. Por exemplo, quando eu pego os meus alunos eles tendem a ficar comigo por bastante tempo. Então eu começo, de repente o cara começou do zero ali, do zero. Eu começo utilizando a tradução e eu vou fazendo o trabalho com ele para que ele abandone a tradução eventualmente. A tradução ela ajuda a acelerar esse aprendizado. Mas se o cara começa a utilizar a tradução e de repente, por exemplo, para de fazer aula, para de continuar aquele trabalho, ele vicia na tradução. Isso é péssimo. Às vezes eu tenho alguns alunos que chegam para mim, por exemplo, na primeira aula e o cara tá fazendo a aula com o tradutor aberto. Cara, isso é um absurdo, você não pode fazer isso, é terrível, porque isso é um péssimo vício. Você não está acostumando a sua cabeça a pensar em inglês, a fazer as transferências ali mesmo, automático.
você está colocando a sua a responsabilidade pelo pensamento no Google Tradutor, e aí você não aprende a pensar depois em inglês, sabe? Então a tradução ela tem esse esse ponto negativo que ela pode virar um vício muito, muito forte. E é um vício que depois que você pega, é difícil você largar, porque é muito confortável usar o Google Tradutor, sabe? É simplesmente muito fácil, não precisa pensar. E o inglês, ele é difícil, ele faz você pensar, ele queima um pouquinho a cabeça, sabe? Então, tem gente que sente essa queimação na cabeça, ali da cabeça trabalhando, acha ruim, acha muito difícil e já corre para tradução de novo depois, sabe? Então tem esse lado negativo. Então, ó, as 3 formas que eu trouxe para você, todas essas 3 coisas são coisas que eu uso nas minhas aulas, tá? O Comprehensive Input, que é o mostrar para você o que é e falar. Então, por exemplo, olha só. Bottle. Bottle. I drink. I drink. Esse é o Comprehensive Input. Ele é bem legal porque ele é um método que é 100% inglês, sabe? Não tem tradução, só que ele é um método um pouquinho lento, especialmente se você for um adulto inteligente, porque aí você não está utilizando a sua habilidade de fazer distinções abstratas na língua. Aí entra o ensino pela gramática, né? Onde você aprende um pouquinho das estruturas da língua para você poder usar o seu poder de dedução depois. Então você vê que em inglês, quando a gente coloca o LY no final das palavras, é como se fosse o mente do português. Então, se você pega a palavra real e bota really, depois ele vira realmente. Se você sabe que a palavra em inglês obvious é tipo o nosso óbvio, você coloca obviously, é obviamente. Então, você consegue organizar estruturalmente a língua na tua cabeça para poder fazer deduções e tudo mais. O lado negativo desse método é que tem muita gente que simplesmente não gosta de gramática, né? Que acha chato, teve experiências ruins com gramática durante a vida, especialmente na escola, né? E acha que a gramática é um monstro. Quando não é simplesmente um conjuntinho de regras. Do mesmo jeito que você aprende a fazer subtração, divisão na matemática, você aprende a usar alguma regra gramatical. É só que tem muita gente que tem essas experiências negativas, eu incluso quando estava na escola, sabe? Então foi um amor que não nasceu comigo, esse amor pela gramática. Eu adquiri ele depois que eu já estava ficando melhor em aprender inglês. E finalmente tem o método da tradução, né? Onde você olha uma frase e tenta traduzi-la para o português. É um método bom porque ele acelera um pouco o aprendizado, principalmente no começo. Ele ajuda na aquisição de vocabulário, você não precisa ficar... você tem mais certeza do que você está falando muitas vezes. O lado negativo é que nem tudo dá para traduzir e se a pessoa fica muito dependente da tradução, ela fica viciada nisso e acaba caindo num buraco que é muito difícil de sair. A minha dica para você, se você está começando, especialmente se você está começando no inglês, tenta evitar utilizar o Google Tradutor. Eu não vou falar para você evitar a tradução, porque é quase impossível evitar a tradução, sabe? A gente sempre traz para nossa... A gente já sabe outra língua, sabe? Não tem como não utilizar. Mas evita essas ferramentas viciantes, tipo o Google Tradutor, ferramenta que pensa por você, sabe? Tem gente que joga o texto no chat GPT e tudo mais. Cara, é besteira, é burrice. Você tá se achando ali o espertão. Ai, nossa, eu tô mandando um e-mail em inglês. Mas você tá só se enganando outra pessoa. Você não está utilizando seu inglês, você não está melhorando seu inglês, o Google Tradutor não ajuda a melhorar o inglês, tá? Então a tradução ela tem esse lado negativíssimo. Eu acho que das 3 que eu falei, né, a tradução é a que tem mais lado negativo, né, que você cria esse vício, que cria uma barreira que para muita gente depois é intransponível. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. So, comprehensive input, grammatical approach and translation. 3 formas aí de você aprender inglês. Fala pra mim, você tem experiência aprendendo inglês com esses 3 métodos? Você conseguiu identificar tipo, alguma coisa que o seu professor usa ou utilizou, ou o método que você se sente mais confortável? Comenta aqui embaixo para eu saber. Eu, como professor, sou extremamente curioso para isso. Para mim, o que realmente funciona é o método da gramática. Eu quero saber para você. Para você, você prefere a tradução? Você gosta do Comprehensive Input? E se você quiser ter um pouco de contato a mais assim com o inglês, entre na minha comunidade do WhatsApp. Lá a gente pratica inglês todos os dias. Eu sempre mando algum conteúdo, a gente conversa, troca ideia em inglês. Eu dou bastante dicas de gramática e tudo mais.
É só você clicar no link que está no comentário desse vídeo. Eu sempre deixo um comentário ali com um link para você entrar na minha comunidade do WhatsApp. É só clicar lá e começar a praticar o teu inglês.